Irmãos, então, a ajuda, os planos e os companheiros no serviço a Deus. O apóstolo Paulo, então, depois de ter dado toda aquela instrução para a igreja, ele agora quer chamar a atenção da igreja para a responsabilidade que a igreja possuía para com os crentes que foram instrumento de Deus na vida deles. Aqueles que haviam recebido primeiro a palavra de Deus e transmitido essa palavra a outros, para que o evangelho pudesse chegar até onde havia chegado, na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, através da pregação do apóstolo Paulo. Lembre-se, a igreja de Cristo começou no dia de Pentecostes. Jesus Cristo veio, viveu aqui, fez os milagres, pregou o evangelho, morreu na cruz, ressuscitou, passou 40 dias junto com os seus discípulos ressuscitado, explicando o plano de Deus e como agora o plano de Deus iria avançar através daqueles discípulos que ele havia chamado. E aí no dia de Pentecostes, 50 dias, naquele dia de Pentecostes aconteceu o que Atos capítulo 2 registra. O início da igreja, a descida do Espírito Santo para habitar nos crentes. E a partir dali, tendo recebido o poder de Deus, aqueles crentes passaram a se reunir, não mais agora como apóstolos e seguidores de Jesus, mas sim agora como igreja de Cristo. Isso aconteceu lá na nação de Israel. Aconteceu em uma cidade específica, a cidade de Jerusalém, na região da Judéia. Foi lá que a igreja começou. Antes daquilo não existia a igreja. A igreja era um mistério, uma novidade que Deus iria trazer naquela altura, depois do ministério de Cristo. A responsabilidade dos crentes em Jesus de reunir-se para adorar a Deus e de levar avante o evangelho que Cristo veio trazer. Então a igreja começou lá. Mas em alguma altura o evangelho foi se espalhando e chegou até a igreja de Corinto. Nesse período de tempo, a igreja na Judéia passou por um momento de dificuldade, um momento de necessidade. E pareceu bem às demais igrejas que haviam sido abençoadas com o evangelho abençoar aqueles irmãos com bens materiais. Havia surgido uma grande fome num período específico. Eu vou convidar os irmãos para irmos para um texto auxiliar. Então deixe marcado na sua Bíblia, aqui na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, e abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, ou como ouvimos aqui recentemente, Atos do Espírito Santo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Bom, Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11, versos 27, 28 e 29. Atos 11, 27, 28 e 29 nos diz o seguinte: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então até aí é suficiente. Então os irmãos percebam que
as demais igrejas, as igrejas que foram surgindo depois, a partir dos membros da igreja de Jerusalém, das pessoas que estavam no dia de Pentecostes em Jerusalém e que depois voltaram para suas cidades, já que a festa do dia de Pentecostes era uma festa grande, pessoas vinham de todos os lugares, tá? De outras cidades, até de outros países. Então, as demais igrejas perceberam que naquele momento de necessidade era sua responsabilidade apoiar aqueles que haviam sido participantes na proclamação do Evangelho, aqueles que haviam recebido o Evangelho inicialmente, a primeira igreja, a igreja de Jerusalém. Lá em Coríntios 16, onde nós estamos, nosso texto principal, nós vemos então as instruções que o apóstolo Paulo vai dando aos crentes da igreja de Corinto, nessa perspectiva de relembrá-los da sua responsabilidade. Ele diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Perceba então que o que Paulo está destacando aqui é uma exortação para os crentes da igreja de Corinto. Ele diz: olha, quando eu passei lá na região da Galácia, né, tem um livro aqui na Bíblia para as igrejas daquela região, né, o livro de Gálatas. Então Paulo diz: quando eu passei lá, eu conversei com eles sobre essa coleta, uma oferta para abençoar os irmãos lá da igreja de Jerusalém. E eles deram ouvido, eles ficaram prontos para participar com essa oferta, para apoiar os irmãos na sua necessidade, diante das suas necessidades. Agora, vocês também façam o mesmo, é o que Paulo está dizendo. Então, ele está usando o bom exemplo dos crentes da Galácia e dizendo: assim como aqueles crentes fizeram, vocês também. Mesmo que vocês estão no meio de diversas crises, mesmo que vocês estão enfrentando uma porção de problemas que precisam resolver, e a resolução desses problemas está em Jesus, como nós temos estudado até aqui, né? De diferentes maneiras, mas sempre em Jesus. Mesmo com todos esses problemas na sua vida como igreja particular, vocês não devem se esquecer dos demais irmãos que participaram, para que eu pudesse ir aí e pregasse o Evangelho para vocês. O apóstolo Paulo, então, destaca isso. Desafia aqueles irmãos diante do exemplo dos irmãos da Galácia. E aqui, irmãos, duas coisas interessantes para a gente pensar. Primeiro, o quanto vale a pena sermos bom exemplo nessa perspectiva de responsabilidade, de apoio àqueles que precisam, àqueles que estão passando necessidade. Provavelmente já aconteceu com você, né? Você vê, eu vejo isso muito quando estou indo para faculdade ou quando estou voltando da faculdade. Minha faculdade é de manhã, né? Então, diferente de alguns que estudam à noite, quando eu vou e quando eu volto, está tudo bem claro ainda para a gente ver, né? Vou de ônibus, volto de ônibus, então eu vou olhando naquele janelão do ônibus, vou vendo as coisas acontecendo, tem uma parte que a gente vai andando, vai vendo por aí também, você também vê, tá? Às vezes você encontra uma pessoa lá na rua, ali, por exemplo, na região do Santo Amaro. Você vê um daqueles moradores de rua lá, né? Ou aquelas pessoas que ficam pedindo. Ou ele está lá na rua pedindo, ou ele está lá deitado em algum lugar, às vezes com algum cartazinho, né, dizendo me ajude, ou alguma coisa do tipo, tá? E você sabe que o trânsito de pessoas ali é constante. Então, passa uma pessoa para lá, passa uma pessoa para cá, passa outro para lá, passa outro para cá, e ninguém liga. Todo mundo está preocupado em resolver as suas próprias demandas, né? Eu passo por ali às vezes também e
Estou resolvendo as minhas demandas. Tá? Você também, às vezes, pode ser que já tenha feito isso. Mas, às vezes, alguém para e ajuda aquela pessoa. E não é incomum que quando alguém ajuda, aí pouco tempo depois, outra pessoa passa e ajuda também. Tá? Às vezes no ônibus, né? Entre aquelas pessoas, eu podia estar roubando. Eu podia estar matando. Nos ônibus que os irmãos pegam não tem, né? Mas no que eu pego às vezes tem, né? Podia estar matando, podia estar roubando, mas eu estou aqui. Que Deus abençoe. Sempre agora eles colocam um versículo também no meio, né? Que Deus abençoe você, né? A sua vida e tal e tal. E às vezes ele entra, fala tudo bonitinho, do jeito que memorizou, e sai e ninguém ajuda. Né? Mas às vezes alguém ajuda, e aí outro já vem e ajuda também, e outro se anima e ajuda também. Tá? Significa que nós somos passíveis de influência. E isso não se dá somente no âmbito social, mas também no âmbito do serviço a Deus, da nossa vida cristã. É mais fácil servir a Deus e fazer o que é certo quando outros estão fazendo. Quando você pode ver que alguém está fazendo. Tá? É mais fácil levantar numa manhã, numa tarde ou numa noite para ir para um culto de oração quando você sabe que outros também estão indo. Né? Você diz, o irmão tal vai estar lá. Né? Então, estou aqui, está dando uma vontade de ficar, está tão friozinho, mas o irmão está indo, eu vou também. Tá? Quando as outras irmãs vão, aí você fala, poxa, o pessoal está indo, eu vou também. Aí você faz aquele esforço, vai, chega lá, chega aqui na porta da igreja, para aquele culto de oração, e aí você olha para o lado, olha para o outro, vê o portão está fechado, aí você fala, eita, fui o primeiro, né? Os irmãos estão chegando. Aí daqui a pouco ninguém chega, você olha lá no celular, olha, hoje eu não vou, hoje eu não fui, né? E até a pessoa responsável por abrir aqui diz, não vai dar certo de eu ir. Né? Aí você diz, poxa, só eu que vim? Fala, bem, vamos orar em casa, né? É o jeito. Aí no outro dia, quando chega aquela hora de ir, o que acontece? O desafio é maior, não é verdade? Fala, poxa, da última vez eu fui, acabou que ninguém foi, será que hoje alguém vai? Tá? Paulo sabe disso. E ele está dizendo, olha, os irmãos da Galácia se prepararam. Eles tiveram essa dedicação, entenderam essa responsabilidade. Vocês também aproveitem essa oportunidade de servir aqueles irmãos com o que vocês têm recebido do Senhor. Ele diz ainda mais. Ele dá aqui elementos que nos mostram que aquela oferta não foi algo assim de sopetão, né? Eita, gente, bora, uma oferta aí agora. Pegar aqui, vamos passar, vamos tirar uma oferta e vamos mandar lá para os irmãos. Existia uma logística envolvida, uma organização preparada, uma ordem de como as coisas precisavam ser feitas, para que fossem feitas a contento, servissem o propósito, sem ficar pesado para ninguém e sem que ninguém acabasse ficando sem participar, porque foi tudo de repente. Tá? Então perceba o que ele diz. No verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então o apóstolo Paulo estava decidido a visitar os irmãos, ele diz, vão fazendo essas coletas. Sempre no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Quem lembra? Domingo, né? E o que acontece com a igreja no dia de domingo? Se reúne, né? Então ele diz, quando vocês se reunirem, aproveita, vocês já estão vindo para se reunir como igreja, traga o que vocês têm de oferta e vai deixando lá na igreja, vai deixando guardado,
para que quando eu for, toda a logística já esteja ajustada. Não fique assim, eita, Paulo chegou, e agora? Tem aquela oferta para os irmãos de Jerusalém. Vamos lá, corre lá em casa, vai buscar, vê aí o que dá para fazer. Tá? Então isso, embora possa ser feito, não é a maneira devida para a gente prestar apoio para aqueles que precisam. Tá? É importante ter um planejamento, é importante ter uma logística, é importante que haja o tempo necessário para que as coisas sejam preparadas e organizadas. Precisamos também agir assim na ajuda que prestamos no serviço a Deus, para aqueles que Deus colocar no nosso caminho. Também perceba que na ajuda que eles prestariam aos crentes da Judéia, não havia um valor fixo. Né? O apóstolo Paulo não diz, olha, cada um vai ajudar com X, né? Não era real, né? Não era real, não era dólar, né? A moeda daquela época lá. Mas ele não diz, ele diz, cada um vá colocando à parte a sua oferta conforme a sua prosperidade. Tá? O que significa isso? De acordo com o quanto Deus lhe tem abençoado. Ah, pastor, eu queria muito participar dessa oferta. Só que eu não recebi nada. Né? Eu estou numa situação difícil, eu fui mandado embora esse mês agora, ainda não me organizei. Eu não tenho como participar nesse apoio que os irmãos estão fazendo. Atualmente nós estamos num período de campanha de ofertas. Verdadeiro? Amém, né? Amém. Para um dos nossos missionários. Não é verdade? Verdade, né? Aquele do cofrinho. Quem é o missionário mesmo? Que eu esqueci agora. O Dilson, exatamente. Então nós estamos orando pelo Dilson, a sua família e o trabalho que ele está realizando. Ao mesmo tempo, estamos ofertando para esse trabalho, né? Nos organizando, seguindo uma logística para ofertar para ele. Tá? Só que quanto que você vai ofertar? Né? Você lembra quanto a gente disse que era o valor da oferta? Não. Né? Não. Temos um alvo que queremos atingir, né? Se eu não me engano, 13 mil reais para complementar o valor que ele vai investir para o automóvel. Tá? Temos o alvo. Mas quanto cada um vai dar é para contribuir de acordo com a sua prosperidade, de acordo com o que Deus tem me abençoado. Então eu oro a Deus, eu trabalho, Deus me abençoa e eu uso parte desse recurso para abençoar os outros na obra do Senhor. Então é isso que está acontecendo aqui. Essa é a expectativa de Deus. Ah, mas Deus me abençoou muito pouco, então oferte muito pouco. Ah, Deus me abençoou bastante, então oferte bastante. E assim não há peso nem sobrecarga para ninguém. E todos podem participar. Né? Então precisamos orar e trabalhar com essa perspectiva que encontramos na palavra do Senhor. Não havia um valor fixo, sim, de acordo com a prosperidade de cada um. E Paulo ainda acrescenta que nessa logística, mesmo ele sendo apóstolo, mesmo ele tendo dado início a essa igreja, ele se submete à autoridade da igreja. Vejam o que Paulo diz aí nos versos 3 e 4. Ele diz, e quando tiver chegado, ou seja, quando eu for, depois que eu viajar e eu chegar aí na igreja, então eu enviarei cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Olha o verso 4. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. O que Paulo está dizendo aqui? Ele diz, quando eu chegar aí, eu vou escrever cartas, tá? E vou entregar essas cartas na mão dos irmãos que vão entregar essa oferta. Quem é que serão esses irmãos? Quem é que decidiria quais irmãos levariam essas ofertas para os crentes lá de Jerusalém? Lembra? Naquela época não tinha transferência bancária, né? Não tinha Pix,
Não dava para fazer um pix lá para os irmãos de Jerusalém. Tinha que deixar aquelas ofertas na mão de alguém de confiança e essas pessoas levarem e entregar pessoalmente. Quem é que ia decidir? Paulo não disse, olha, separa aí o irmão tal e o irmão tal, que eu sei que são bons irmãos, eles vão levar essas ofertas. Ele disse, os irmãos, a igreja é quem vai decidir, quem vocês aprovarem. E digo mais, se convier, ou seja, se a igreja também desejar que eu faça parte dessa equipe de irmãos que vai levar essa oferta, aí tudo bem, eu vou junto com eles, tá? E eles vão junto comigo. Mas a decisão é da igreja. A igreja vai se reunir em assembleia e vai definir. A gente manda quem? Vamos mandar a irmã Adelita, né? Irmã Adelita, a gente confia nela, né? Mas a irmã Adelita pode ter alguma dificuldade no caminho, então vamos mandar um jovem junto com ela também, vamos mandar o Levi, né? Então a irmã Adelita, vai o Levi, um ajuda o outro, eles levam lá, entregam, tá? Então a igreja quem iria decidir, né? Aí um lá levanta, não, o Levi não, que o Levi é de menor, melhor mandar alguém de maior de idade e tal. Então a igreja verificava, a igreja decidia, a igreja aprovava, inclusive a participação de Paulo na entrega dessas ofertas. Tá? Isso também é importante para nós, irmãos, tá? Para afinar o nosso entendimento como igreja. Né? Quem é o chefe da igreja? É o pastor? Né? Não. Chefe da igreja é Jesus. Tá? É Jesus. E quem é a igreja? Somos nós. Pastor também faz parte da igreja. Pastor também é um único membro da igreja. Tá? E um membro só não faz um corpo. Não é verdade? Só um olho não faz um corpo, como nós já estudamos aqui. Então o pastor é um dos membros. Ele tem função diferente de outros membros. Tá? Como no nosso corpo também. Mas ele é só um outro membro da igreja. Tá? A decisão é tomada pelo corpo. É a igreja quem decide. Então isso também vigora aqui. Paulo então dá essas orientações sobre como ajudar no serviço a Deus. Não é sendo negligente, fazendo de conta que não é comigo, porque eu tenho os meus próprios problemas, as minhas próprias demandas, então não dá tempo de ajudar. Paulo diz, não, no meio dos seus problemas, lembre-se do outro. Tá? Não é para ajudar de qualquer maneira, de maneira desorganizada, mas é importante ter um plano, uma organização. Não é para ajudarmos com um valor definido, obrigatório, para gerar peso para aqueles que não têm condição de participar daquela maneira. Então não é assim o apoio financeiro no reino de Deus, mas sim um apoio voluntário, como diz aqui, de acordo com a prosperidade que Deus tem dado. Por isso também somos responsáveis. O que acontece se Deus me abençoar bastante? E com as muitas bênçãos de Deus eu não abençoar ninguém? Esse problema é de quem? Esse problema é meu, né? Se Deus me abençoou bastante e eu não abençoei ninguém com isso, esse problema é um problema meu com Deus. Os irmãos vão sofrer, o reino de Deus, né, vai continuar avançando. Deus é o dono de tudo, em todos os lugares. Mas eu, especialmente, vou ter que lidar com a minha irresponsabilidade, porque fui abençoado e não abençoei. Assim como a palavra de Deus diz que eu devo fazer. Tá? E sempre debaixo da orientação e da decisão da igreja como corpo de Cristo. Tá? Não é o pastor quem decide sozinho, não é o irmão a irmã B, mas sim a igreja, o corpo de Cristo, unido, aprovando as questões de apoio no reino de Deus. Seja para um missionário, seja para um irmão da própria igreja local, seja para apoiar uma outra igreja local, como a nossa igreja está fazendo,
atualmente estamos apoiando o ministério ali na Igreja Batista Regular, no Conjunto Palmares. O pastor deles está doente, a igreja está sem pastor, e nós temos ido lá e ajudado nas pregações de domingo. Fizemos uma escala e estamos indo lá pregar. Então isso é decidido, né? É em acordo com toda a igreja, para o benefício do reino de Deus. Bom? Mas Paulo não falou só dessa questão da ajuda, mas ele também compartilhou com aqueles irmãos os seus planos. E também podemos aprender algumas lições através dos planos que Paulo compartilhou. Perceba aí versos de 5 a 9. Paulo tinha planos de viagem lá pela Macedônia. Ele diz no verso 5, irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E no verso 6 ainda, ele diz, e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha que fazer. Então perceba que o apóstolo Paulo já tinha planos de viajar por uma região. Essa viagem não era uma viagem de lazer, tá? Era uma viagem de trabalho para pregar o evangelho de Cristo onde ele estava passando, naquela região da Macedônia, onde já haviam outras igrejas onde ele havia pregado o evangelho. Então ele estaria passando e visitando essas igrejas e fortalecendo aqueles trabalhos. E ele diz, eu vou aproveitar essa viagem e eu vou passar aí e ter um tempo com vocês, os crentes da igreja de Corinto. Perceba que ele diz, verso 6 e verso 7. Bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Lembre-se o que tem aqui antes do capítulo 16. Todas as orientações que Paulo acabou de dar da parte de Deus para a igreja. Todas aquelas crises instauradas no meio da igreja. E ele diz, agora eu vou passar pela Macedônia e vou até aí. E quando eu chegar, eu não quero só chegar aí, e eu tenho outros lugares para ir e pregar o evangelho, mas eu não quero só chegar aí, falar oi para vocês, oi irmãos, passei por aqui, Deus abençoe, agora me ajude financeiramente, que eu vou fazer outras viagens. E aí, Paulo vai para as próximas viagens pregar o evangelho e deixa a igreja lidando com todas aquelas questões. Ele diz, não, eu quero chegar aí e eu quero ter tempo para estar com os irmãos. Eu sei que há muito trabalho para fazer em outros lugares, mas também o trabalho de Deus aí no meio de vocês é uma responsabilidade minha. Eu quero então passar um tempo aí com vocês. É possível que eu me demore. Talvez eu fique até o inverno, ele diz. Talvez eu passe o inverno aí com vocês. A gente vai ter tempo para conversar. A gente vai tirar as dúvidas daquilo que eu enviei para vocês em carta. Eu quero ajudar os irmãos que estão interessados em abandonar os seus erros e substituir esses erros por atitudes de obediência a Deus. Eu quero falar séria e duramente com aqueles que estão dispostos a continuar rebeldes e desobedientes naquilo que tange as diversas crises e problemas do meio da igreja. Então Paulo diz, eu quero ficar um tempo aí, apoiar vocês e ajudar vocês. E sim, evidentemente, quero também ser ajudado pelos irmãos nos planos que estão diante de nós. Ele diz, lá no verso 7, final do verso 6, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Então sim, ele tinha planos para novas viagens.
Sim, ele entendia como responsabilidade dos irmãos apoiá-lo para que a pregação do Evangelho continuasse seguindo adiante. Mas ele também entendia a sua responsabilidade para com aqueles irmãos que já estavam ali. É importante isso, irmãos, porque como crentes em Cristo, seria ótimo que mais pessoas nos visitassem, crescem em Cristo, obedecessem a Deus e somassem conosco aqui como membros dessa igreja, amém? Era bom se chegasse mais 10 pessoas aqui para ouvir o Evangelho, crer em Cristo e seguir com firmeza no caminho de Deus, amém? Amém. Era melhor se fosse 20, não é não? Sim. E melhor ainda se fosse 50, não é não? Claro. Claro que sim. Melhor para quem? Para nós ou para eles? Ora, para todos, né? Olha, mais 50 pessoas recebendo dons de Deus para abençoar a nossa vida, sendo alvo dos dons que Deus nos deu para que nós abençoemos a vida deles, se unindo a nós com a fé em Jesus e caminhando todos juntos em direção à glória, nos juntando para adorar a Deus, mais vozes no coral, mais professores nas classes. Que maravilha! Mas o nosso papel nunca pode ser visionando aqueles que ainda virão em detrimento daqueles que aqui já estão. Então, seria bom termos 10, 20, 30 pessoas visitando e se integrando aqui à nossa igreja. Mas graças a Deus, temos aqui 10, 20, 30, 50 pessoas que Deus já salvou. E que nós temos responsabilidade de amar, cuidar e servir. Falo nós como pastor, mas falo nós como membros uns dos outros. Você e eu, cuidando uns dos outros. Aqueles que Deus nos deu. É o que nós estamos vendo aqui no projeto de Paulo. Paulo podia falar, eu sou missionário, Deus me chamou para ir pregar o Evangelho, eu já fui aí, já preguei para vocês, eu sei que tem uns problemas aí, mas agora a Bíblia está aí e vocês que se entendam. Agora tem muita gente que não ouviu ainda, lá vai eu. E o que eu tinha que pregar para vocês, já preguei. Mas Paulo não faz assim. Tá? Ele continua dando a atenção, ele escreveu a carta, né, porque ele tinha ainda compromissos onde ele estava, na cidade de Éfeso, inclusive é o que diz o verso 8 e o verso 9, né? Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Então ele diz, agora eu estou envolvido em um trabalho aqui na cidade de Éfeso. Então eu tenho que ficar um pouco aqui. Eu entendo a minha responsabilidade aqui em Éfeso, onde eu estou. Mas terminando aqui, eu vou passar pela Macedônia e vou aí. E vou ter tempo com vocês também. E nós vamos conversar sobre Deus, nós vamos ajustar essas questões e eu conto com vocês para, terminando o nosso trabalho aí, vocês me apoiarem para irmos a novos campos, onde o Senhor me tem aberto porta. Os planos no serviço a Deus. Os planos precisam ser feitos. Eles precisam estar ligados ao que vai acontecer depois. Mas eles não podem, de maneira nenhuma, ignorar aquilo que já está acontecendo. E precisam trabalhar, encaixar, né, essa realidade do hoje, do ontem, do hoje e do amanhã, sempre através de muita sabedoria e graça e dependência do Senhor Jesus Cristo e da palavra de Deus. Paulo ainda diz que havia grande oportunidade e porta aberta para o trabalho lá em Éfeso, mas que ele haviam se levantado contra ele muitos adversários, verso 9. Então aqui também temos uma exortação que nos cabe. Irmãos, quando vamos servir a Deus, quando estamos dispostos para servir ao Senhor, fazendo plano de agradar a Deus,
Por vezes, adversários vão se levantar. Por vezes, adversários vão se levantar quando nós desejamos servir a Deus. Pessoalmente falando, quando Deus tocou no meu coração para que eu buscasse me preparar melhor para servir integralmente na obra, para ir para o seminário e me preparar, então, nem todos foram apoiadores. Tá? Alguns se levantaram dizendo, rapaz, né? E aí, lá no Ceará, né? E vai mesmo. Tá? Obstáculos, né? Que a gente encontra. Né? Quando Deus tocou no nosso coração para ir para Cabo Verde, né? Naquela altura que estávamos indo, Isabela com 4 anos de idade, Rebeca com 2 anos de idade. Rapaz, lá na África, com 2 crianças pequenas, tem certeza? Né? Você é muito corajoso, né? Alguns falaram, né? Disse, irmão, não tenho coragem nenhuma, né? Não tenho coragem além de qualquer outra pessoa. Simplesmente tenho certeza do chamado de Deus. Tá? Mas alguns disseram, rapaz, faz o seguinte, então vai você, vai a Mônica, deixa essas crianças aqui. Né? Tá? Então, irmãos, a gente podia falar, poxa, verdade, né? Vocês foram chamados, mas as crianças não foram chamadas. As crianças tão pequenininhas, ainda não sabem o que quer. Né? Então, ao invés de ficar tentando adivinhar quem disse isso, né? Seria muito melhor a gente pensar, poxa, quando queremos servir a Deus, nem todo mundo vai se animar e trazer para nós uma palavra de encorajamento. Poderiam. Talvez até ousadamente podemos dizer, deveriam. Né? Mas infelizmente, nem sempre acontece. Né? E elas podem vir dos lugares que você menos espera. Tá? O apóstolo Paulo fala de uma grande oportunidade de trabalho aberta. Né? Imagina, né, como ele estava vibrando com isso, sabendo que era o trabalho de Deus. Mas nem todos estavam satisfeitos. Ele diz, há muitos adversários. E a gente pensa, eram os inimigos da cruz de Cristo, né? São os descrentes que chegavam, era o exército de Roma tentando prender ele, e os adoradores de Baal, né? Olha, o próprio apóstolo Paulo diz, tem alguns que caminharam comigo, seguiram bem, estavam com Cristo, mas na hora que a coisa apertou, me abandonaram e eu fiquei sozinho. Não estou sozinho, porque Deus está comigo. Mas fora esse, não sobrou ninguém. O próprio apóstolo Paulo diz. Sobre uns ele diz, amaram o presente século. Saíram aqui do meio dos nossos, mas não eram dos nossos. Então, irmãos, não se desestimule quando uma porta se abrir de oportunidade para servir a Deus e adversários se levantarem. Tá? Sejam eles de fora ou de dentro, indiferente de quais sejam ou de onde vêm. Tá? Anime-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Refugie-se no Senhor. Era o que o apóstolo Paulo estava fazendo. Ele disse, se eu fosse esperar dar tudo certo para aproveitar essa oportunidade, talvez nem faria. Mas tem adversários, muitos adversários, mas o meu Deus é maior que eles.
vou encerrar esse trabalho, vou para Macedônia, vou passar aí e vamos ter um tempo excelente ao lado do Senhor. Essa era a expectativa, os projetos, os planos de Paulo no serviço a Deus. Ele falou então da ajuda que o crente deve prestar no serviço a Deus. Como deve ser, a logística envolvida, tá? Especialmente a ajuda de uma oferta, ajuda financeira, vimos há pouco. Falou sobre os planos, como é que o crente deve planejar, como é que o crente deve aproveitar uma oportunidade de uma viagem que já vai fazer para servir os seus irmãos, servir outros que estão em Cristo. Eu sei que tem irmãos aqui que às vezes na viagem de férias, né, falam, estou de férias, mas eu vou dar uma passadinha lá na casa daquele irmão, né? Esses dias eu encontrei, sabe quem? Encontrei um rapaz que ele era vizinho do irmão Cícero. Quem lembra do irmão Cícero? Né? Foi lá para o Pernambuco. Aí eu estava passando, ele disse, pastor! Né? Eu não reconheci. Né? Pastor! Eu disse, oi! Né? Lembra de mim, pastor? Falou assim, falei, rapaz, eu não estou lembrando. Ele falou, eu era vizinho do irmão Cícero, que morava aqui, ó. Lembra? Irmão Cícero, ele quis explicar quem era. Eu falei, eu sei, rapaz. Irmão Cícero, eu sei, eu lembro. Ele disse, pois é, rapaz. Aí eu falei, você ainda fala com ele? Fala, então como é que ele está? E a gente começou a conversar. Então, irmãos, sei que irmãos já passaram lá no irmão Cícero, outros viagens passam lá no irmão Zusa, e a gente pode aproveitar maneiras de edificar os nossos irmãos nesses planos e projetos para servir a Deus. Paulo fez isso, confiar no Senhor, vencer, superar as adversidades e os adversários. E por fim, Paulo dá uma palavra sobre os seus companheiros de trabalho. Ele fala aqui especificamente de dois, Timóteo, seu filho na fé, e Apolo. Não sei se dá para chamar de filho na fé, mas talvez sim, filho na fé de Áquila e Priscila, outros dois colegas apoiadores do apóstolo Paulo. Tá? Então, na cronologia da história da igreja de Corinto, Paulo chegou lá em Corinto e começou a pregar o evangelho. E naquela primeira oportunidade de apresentar o evangelho na cidade de Corinto, para que as pessoas pudessem crer e a igreja começar, Paulo tinha ao seu lado Áquila e Priscila. Então eles trabalhavam no mesmo ofício, fazedores de tenda, e eles estavam lá juntos, levar o evangelho para aquelas pessoas. E aí depois Paulo saiu de lá, Áquila e Priscila ficaram por ali, tiveram a oportunidade de conhecer Apolo, falar de Cristo para Apolo. Paulo, nas suas viagens missionárias, encontrou Timóteo, né, que já tinha crido no Senhor, e aí Paulo ajudou ele a crescer e se preparar para ser também um ministro. Então Paulo vai falar desses dois cooperadores, esses dois companheiros de trabalho, Timóteo, seu filho na fé, e Apolo, ambos que podemos considerar como ex-pastores da igreja de Corinto. Já tinham passado por lá, já tinham servido como líderes na igreja de Corinto e agora não estavam mais lá, nem Timóteo e nem Apolo. De fato, Timóteo até estava lá, porque Timóteo foi um daqueles a quem Paulo entregou a carta para levar lá para a igreja de Corinto. Né? Então, ele e alguns outros apoiadores levaram essa carta do apóstolo Paulo para lá, a partir de Éfeso. Então ele diz, falando de Timóteo, nos versos 10 e 11. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Então,
Timóteo, ele era mais jovem do que o apóstolo Paulo, bem mais jovem, de fato, que o apóstolo Paulo. Mas também bem instruído na palavra de Deus, era como que um discípulo de Paulo, né? Um filho na fé, andou com Paulo, aprendeu com ele a mesma disciplina, a mesma fé, o mesmo exemplo, a mesma disposição para o serviço. E aí Paulo diz, quando ele for, vede que ele esteja sem receio entre vós. Paulo está dizendo para os crentes de Corinto, eu mandei ele com essa carta, é ele que está aí, quando ele chegar, recebam-no bem. Ele é um enviado do Senhor. Ele está aí entregando essa carta para prestar apoio para vocês. Recebam-no bem. Vocês o conhecem? Recebam esse servo do Senhor, como ele diz aí, vede que esteja sem receio entre vós, né? Então, receba ele como deve ser recebido, porque ele trabalha na obra do Senhor como também eu. Então, a mesma responsabilidade, a mesma preocupação, o mesmo zelo que eu tenho pela vida de vocês, para que vocês estejam caminhando corretamente ao lado de Cristo, ele também tem. Então, olhem para ele como vocês olham para mim. Olhem para ele como um servo de Deus no meio de vocês. Ninguém o despreze, né? Embora ele seja mais jovem, menos experiente no contexto de trabalhar na obra do Senhor, mas ele também é um servo de Deus, fazendo o trabalho de Deus. Ninguém, pois, o despreze. E aqui é um apelo do apóstolo Paulo para aquela igreja, para que a igreja não simplesmente olhe para quem está fazendo o trabalho de Deus pelas suas características físicas, por aquilo que é possível perceber externamente. Paulo está dizendo, Timóteo vai chegar aí, talvez alguns vão olhar, né? Lembrando que Timóteo não estava lá pastoreando, né? Ele tinha agora chegado com aquela carta. Alguns crentes novos na igreja também não conheciam Timóteo, né? Podia olhar e falar, e esse menino aí, né? Rapaz, e como é que é esse negócio? Né? Veio falar aqui o que a gente tem que fazer, veio trazer aqui uma carta que a gente tem que ouvir e seguir. Como assim? Né? Tem idade para ser pai desse garoto? Então o que Paulo diz? Cuidado, ninguém o despreze. A autoridade com a qual ele fala é a autoridade do Senhor, porque ele fala as palavras de Deus, envolvido no trabalho do Senhor, na obra do Senhor, assim como eu. É o que o apóstolo Paulo orienta para aqueles irmãos. Recebam-no bem, cuidem dele e mandem ele de volta para cá em paz. Né? Não crie confusão aí com ele. Tá? Ele está indo aí para ser bênção e ajudar vocês. Então, entendam isso e aproveitem o trabalho que ele está fazendo. Encaminham-no em paz para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Então, quando voltassem aqueles que Paulo havia enviado para levar a carta, ele queria que Timóteo também voltasse para continuar prestando apoio e talvez acompanhá-lo novamente naquela próxima visita aos crentes de Corinto. E aí ele diz também a respeito de Apolo, outro companheiro, outro chamado por Deus e envolvido na obra da evangelização, na obra de pregação do evangelho. Ele diz no verso 12: acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Mais uma vez, Paulo, na qualidade de apóstolo, não usurpa essa autoridade e diz assim: Apolo é o seguinte, na minha visão de apóstolo de Jesus Cristo, e olha, Apolo, só para ficar claro para você, isso significa que Jesus fala diretamente comigo, tá?
já me levou lá no terceiro céu, já me deu instrução direta. Então, Apolo, na minha visão, é um momento bom para você ir, junto com esses irmãos que vão levar essa carta. Você é uma pessoa ideal. Respeite a minha autoridade de apóstolo e vá. Tá? O apóstolo Paulo não fez isso. Né? Ele diz, eu queria, né? Recomendei, ele diz, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos. Eu falei para ele, rapaz, vai. Ele disse, não, Paulo, vou não. Rapaz, meus irmãos estão lá, e você vai chegar, e tem irmãos lá que conhecem você, e você já trabalhou naquele lugar, vai ser bom. Paulo, eu não vou. Nesse momento, não tem como eu ir, não vai dar certo essa viagem nesse momento, tá? E aí Paulo coloca na carta, olha, irmãos, não fique chateado comigo não, falando, por que não mandou Apolo vir também? Ele não está lá em Éfeso junto com Paulo, podia ter mandado. Ele disse, falei com ele, né? Mas ele disse que agora não dá certo, né? O que diz aí na segunda parte do versículo. Mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Então, Apolo, consultando o Senhor, diante do trabalho que ele já estava fazendo para Deus lá em Éfeso, ele diz, olha, agora não é o momento. Tem aqui alguns, né, talvez, a Bíblia não diz, né, o que era esse trabalho, mas talvez ele estava acompanhando algumas pessoas que ele tinha evangelizado, discipulando alguns crentes, ensinando a caminhar na fé, recém-nascidos na graça. Então, talvez se ele falasse, vou fazer essa viagem, essas pessoas não teriam quem acompanhasse. Então ele diz, agora eu não vou. Mas, quando houver boa oportunidade, aí sim eu vou aproveitar e fazer essa viagem para abençoar os irmãos lá e ser abençoado por eles também. Então perceba, no serviço a Deus, né, nesses companheiros do trabalho do Senhor, nós como crentes temos responsabilidade. E as nossas responsabilidades envolvem recebê-los bem, né? Então nós temos parceiros, companheiros no trabalho do Senhor. Uma porção de missionários que os irmãos conhecem bem e que a nossa igreja apoia. Além de outras pessoas com quem nós lidamos, crentes em Jesus, e que nós podemos apoiar os seus trabalhos, como já falamos aqui. Então, precisamos recebê-los bem. Não é só falar, chegou, deixa passar aí, não vamos nem perguntar como é que está. Não, é recebê-los bem, é os encaminhar em paz. Né? Não é receber alguém que chega aqui, que está fazendo o trabalho do Senhor, chega aqui sem estar em plena paz, porque está lidando com algumas tensões, e a gente recebe e depois manda embora com aquelas mesmas questões, sem se preocupar em cooperar para resolvê-las. Tá? Então não é esse o procedimento, é receber bem, é enviar em paz, é ajudar, como Paulo diz para os irmãos fazerem com Timóteo, e também respeitar a decisão daqueles líderes, né? Respeitar o trabalho que eles estão fazendo. Às vezes a gente quer muito, né? Que um dos nossos missionários venha aqui, esteja conosco, traga um relatório, queremos ver pessoalmente, né? Então estamos agora orando pelo Dilson, né? O Dilson podia estar aqui hoje, né? Sim, mas se ele estivesse aqui hoje, quem estaria lá pregando na igreja onde ele serve, né? Nas igrejas onde ele serve. Então precisamos entender o momento certo, a boa oportunidade, entender o planejamento que esses irmãos estão fazendo, ainda que parceiros, ainda que companheiros no reino de Deus, mas entender que eles têm as suas responsabilidades e que precisam ser respeitadas e levadas em conta quando queremos contar com o apoio deles e também apoiá-los, tá?
eu preferia que o missionário tal fizesse esse trabalho, não aquele. Mas ele que está lá no campo, ele está percebendo que o trabalho que precisa ser feito é agora trabalho com os jovens e não com as senhoras. Então ele vai começar com os jovens. Então ele está lá fazendo aquela leitura. Precisamos entender isso também e não deixar que essas diferenças de opiniões e estratégias nos impeçam ou nos deixem menos animados em apoiar esses companheiros no serviço do Senhor. Qual é a nossa responsabilidade como igreja, então, à luz desse relatório que Paulo apresenta, encerrando a sua carta aos crentes de Corinto? Como igreja, precisamos assumir a nossa responsabilidade de ajudar aqueles que são necessitados. Seja no meio da igreja local, seja fora da igreja, na comunidade, socialmente falando, seja outras igrejas da mesma fé e prática, seja os missionários que estão servindo a Deus. Ajudar aqueles que estão passando necessidade. Planejar as nossas ações, planejar essa ajuda, planejar as estratégias, planejar os nossos projetos, as nossas viagens, os nossos serviços para Deus. E, por fim, apoiar os obreiros engajados no trabalho do Senhor. Talvez Deus não tenha chamado você para estar envolvido no trabalho, liderando um trabalho. Mas certamente, se você é um crente em Jesus, você é chamado para apoiar o trabalho de Deus que outros têm desenvolvido, liderando esse serviço. Então, certifique-se de que você é um dos apoiadores da obra do Senhor. Amém? Curve sua cabeça, nós vamos orar, e com essa oração nós vamos encerrar o nosso culto desta noite. Estamos chegando ao final do nosso estudo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E por meio desse relatório que o apóstolo Paulo apresentou, podemos perceber responsabilidades que ele destaca como sendo da igreja de Corinto, mas que evidentemente são também responsabilidades minhas e responsabilidades suas como igreja do Senhor. Ajudar os nossos irmãos, planejar as nossas ações, apoiar os obreiros e os projetos, os trabalhos para o avanço do reino de Deus. Vamos orar pedindo que Deus nos ajude a assumir corretamente e em tempo hábil as nossas responsabilidades no Senhor. Senhor Deus, muito obrigado porque no passado o Senhor levantou homens e mulheres que ouviram a tua voz, que responderam com obediência o chamado do Senhor para pregar a tua palavra. Aquelas pessoas que ainda não haviam conhecido Jesus Cristo, que não poderiam experimentar a alegria que Deus tem preparada para elas, sem receberem a mensagem do Evangelho. Obrigado, Deus, porque esses homens e mulheres levantados pelo Senhor foram apoiados, ajudados, sustentados por igrejas, por outros homens e mulheres que o Senhor salvou, que se mostraram responsáveis, fiéis, diante daquilo com o que o Senhor os abençoou. Esses homens e mulheres do passado já partiram, hoje estão na glória com Cristo. E agora, Senhor, a oportunidade, a responsabilidade recai sobre as nossas cabeças. Senhor Deus, nos ajuda a sermos cooperadores com a tua obra, a fazermos bons planos de forma organizada para o avanço do trabalho do Senhor, a abençoar os outros irmãos e o reino de Deus com a prosperidade com a qual o Senhor nos tem abençoado,
Nos ajuda, Deus, a olhar para os nossos irmãos e as necessidades que eles têm. E não, Senhor, virar os nossos rostos, nos esconder, preocupados com as nossas demandas pessoais e particulares, mas que sejamos bênção no reino de Deus para a vida de outros que também estão crendo e confiando no Senhor. Que sejamos instrumento, que sejamos ferramenta útil nas tuas mãos para a edificação da tua igreja e salvação daqueles que o Senhor escolheu. Nos ajuda, Deus, a cumprir fielmente o nosso papel como igreja de Cristo, plantada aqui neste lugar, em Jardim das Imbuias, mas que possamos alcançar para Cristo e através de Cristo, muito além do que este lugar onde estamos, por meio das nossas orações, por meio das nossas contribuições, por meio do nosso engajamento nos projetos que têm se levantado para o avanço da tua obra. Possamos, assim como o apóstolo Paulo, nos dispor para o trabalho, mesmo diante dos desafios, mesmo diante dos adversários, Senhor. Que o nosso ânimo seja revigorado, que a nossa vida seja fortalecida, que as nossas mãos, pés, mente, voz, recursos e bens sejam todos depositados aos pés do Senhor para a tua honra e para a tua glória. Essa é a nossa oração, a oração dos teus filhos, no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Amém.